falar muita coisa também, Bora não. lá. Olá, pessoal, começando aqui o programa 81 do nosso CV Connect Esportes para falar dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro, e no segundo bloco, nós vamos falar da Sul-Americana e da Libertadores, que nessa semana decidem os grupos, né? Decidem os grupos, a última rodada de grupo da Sul-Americana e da Libertadores. Mas primeiro vamos falar do Campeonato Brasileiro. Rapaz, nunca vi o Palmeiras jogar tão mal na Era Abel igual jogou nesse domingo, hein? Nunca vi. Que é E isso? para você que é torcedor de Vasco e Cuiabá, nós estamos gravando aqui no dia 26, 8 e 6 da noite. Então não dá para falar sobre o Vasco e Cuiabá que jogam às 9 horas da noite. Então vou jogar depois aqui da nossa gravação. Estamos aqui com o nosso Thiago Saraiva e também com o Charles. Rapaz, 9 jogos e 9 vitórias. É, 9 jogos e 9 vitórias. Vamos começar então aqui com o principal jogo da rodada, né? Que foi a vitória do Botafogo em cima do Palmeiras. Ô Charles, é o seguinte, nunca vi o Palmeiras do Abel Ferreira jogar tão mal igual jogou nesse, Que é nesse isso, último hein? domingo. É, jogou Ó, mal. Só que é o seguinte, parece jogou. Ah, só, tô falando assim, parece até, eu imagino que você não tenha visto o segundo jogo da semifinal contra o River Plate, não, isso eu naquela vi. Isso eu Libertadores vi, de não. 2020, assim, Não, isso eu né? vi. Assim, a nível nacional, vamos dizer assim, que aquele River Plate Boca, nossa, eu não sei, não, River Plate e Palmeiras, eu não sei como que o Palmeiras não tomou a goleada naquele dia. Mas nesse jogo, Palmeiras e Botafogo, eu achei o Palmeiras muito mal, velho. Apesar de que, no meu entendimento, o VAR errou no gol do Gustavo Gomes. Por mim, é gol. Por mim é gol. E o VAR, Uhum. e o VAR ajudou o Lucas Perry, né? Que o Lucas Perry saiu muito mal naquela bola. Muito Sim, mal. sim. Mas, ao mesmo tempo, o gol do Palmeiras, o gol do Botafogo sai de uma atrapalhada da defesa do Palmeiras, né? O Gustavo Gomes vai Sim, cabecear, bate na cabeça, acho que do Murilo, né? E aí volta pro Zé Rafael, que vai tirar de cabeça também, e a bola vem no pé do Tiquinho assistência. Soares. Deu uma grande sorte o Botafogo, mas o Botafogo jogou melhor que o Palmeiras, né? Sim, sim. O Botafogo tinha um objetivo claro no jogo, uma estratégia clara, que era deixar a bola com o Palmeiras. Deixar o Palmeiras ter a iniciativa e jogar no erro do Palmeiras. Assim, né? É isso. É tipo, por exemplo, como você falou, o gol do Botafogo nasceu na atrapalhada da zaga do Palmeiras. Lá no segundo tempo, o Botafogo teve uma chance de ampliar o placar em um escanteio mal batido pelo Palmeiras, pelo Rafael Veiga, que bateu baixo e tal, possibilitando que o Botafogo fizesse um contra-ataque rápido, já articulasse e desperdiçou, só que dispersou aquilo lá. E o Palmeiras está naquela coisa, né, de que sempre já aconteceu algumas rodadas atrás, já assim que sempre tem o famoso impedimento milimétrico, assim, né? É, Se for para o Palmeiras, vai anular, vai estar tá anulando todos. E eu acho bem curioso que o pessoal até falou bastante e tal, que antes do começo brasileiro eles falaram e tal, da nova regra do VAR, que fariam linhas mais grossas e tal, que se ficassem perto as linhas colocariam mesma linha para privilegiar o ataque, mas até agora eu não vi nenhuma vez isso sendo usado, né? Assim, hum, também acho. e, e é aquilo lá, e claro, né, não pode deixar, posso deixar de falar do pênalti que o Rafael Veiga perdeu. Ah, sim. Pô, como Nossa, é? Eu nunca vi bater tão mal daquele jeito. Tudo bem que sim. contra o São Paulo lá ano passado na Copa do Brasil perdeu, mas pelo menos jogou na mão do goleiro, né? Agora, Uhum. agora ele Eu bateu não quase fora do sei, Allianz Parque. sim, eu não sei o que que aconteceu com ele, assim, que tipo, parece que talvez quando ele estava indo, quase chegando na bola para bater, talvez ele percebeu que o goleiro ia pular
pro lado que ele ia bater e tentou colocar mais força ou algo assim, que foi muito bizarro. É Que porque, não é do jeito que ele bate. Ele não bate desse jeito, colocando força. assim, Assim. pelo que eu vi ali, se ele bate colocado no canto, o Lucas Perry pega, porque o Lucas Perry tava na bola. Então Ah, ele mas era tentou, melhor isso. Ele poderia pegar e dar rebote. Assim, poderia. né? Aí vamos para casa do Ah, Si, né? Agora, o ah, Chad, é o mas é. seguinte. O... Ah, Não, mas é só terminando assim, falando um apontamento que é curioso assim, que aquela. De novo lá, aquela coisa assim, né? Vamos ver como vai ser daqui para frente, né? Mas por enquanto, o Palmeiras está como na outra parada de Copa, né? Os dois primeiros parada para a Copa, né? Para as eliminatórias, para os jogos de seleções aí. Os dois primeiros jogos antes ele perdeu, né? Contra o Água Santa e contra o Bolívar, agora é Bahia e Botafogo. mas daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, mas Ah, os né? torcedores do Flamengo falam uma coisa que é certa. Vai para a seleção, quando volta, volta pior. Sim, Cara, o Rony, o Rony tá pior do que antes de ir para a seleção brasileira. O uhum. Rafael Veiga também. O Parece que Rafael é um. Veiga tem. Rafael Veiga ainda tem um agravante que tem um corte de cabelo novo. Ah, aí eu não sei. Assim, Aí, lembra? aí já, O pessoal, aí já é outro patamar. pessoal brincando que ele pegou, fez um corte de cabelo da época de 2017 e que o Mas, futebol dele voltou para lá. então, mas agora ainda sobre o Mas, Palmeiras é o seguinte, você vê como que o Abel Ferreira consegue ficar tranquilo, né? Um jogo desse tamanho, e ele simplesmente não fez, não chutou água, não fez nada. Então, assim, tem salvação o Abel Ferreira. Tem mas salvação. esse aqui eu coloco um asterisco, assim, né? Não só É assim porque que na o Daronco parada, foi lá e deu um na cartão amarelo, né? Não, a primeira reclamação que o Abel deu já foi deu cartão, né? Mas isso aí é de praxe. Normal, isso aí já ouvi falar que a primeira reclamação do Abel é para dar cartão, que os árbitros têm meio que isso, né? Que é para Uhum. controlar ele, né? Assim, ou pelo menos é a ideia. Mas é tipo nessa parada os amistosos da seleção, ele deu uma ida para Portugal, e aí talvez isso aí tenha dado uma acalmada nele. Pois é. Assim, né? Agora falando um pouquinho do Botafogo, assim, o Botafogo tem um problemão para resolver, né? O Luiz Castro tem uma proposta do time do Cristiano Uhum. Ronaldo. O Al Sim, Nassr sim. tem que responder a proposta até amanhã, né? Então, assim, se ele vai É. embora, eu acredito que ele não vai. Acredito que ele não vai. Só que ele está numa sinuca de bico. Porque, vamos lá, o time do Al Nassr está contratando meio Chelsea. Metade do Uhum. Chelsea está indo para lá. Segundo, tem o Cristiano Ronaldo, que é português como ele. Então, se ele tem um projeto, talvez, de seleção portuguesa, talvez se ele for lá pro Al Nassr e se der bem com o Cristiano Ronaldo, porque eu acredito que o Cristiano Ronaldo vai virar um investidor de futebol quando ele parar. Então, o Cristiano Ronaldo provavelmente vai indicar ele para a seleção portuguesa, se ele der certo. Uhum. Então, assim, É, tem uma sinuca de bico aí, mas eu acho que ele espera o fim da temporada, porque o Botafogo tá bem, cara. O sim, Botafogo sim. tá bem. Uma coisa é fazer história, outra coisa é ir atrás de dinheiro. Uhum. Não, mas isso aí é aquilo, né? É aquela sinuca de bico, assim, né? Uhum. Pessoal, até porque a gente não sabe se ele esperar até o final do ano ainda vai ter a proposta, né? Assim, né? E se o outro lado aceitaria, né? Esperar até lá. Aquela, aquela coisa, assim, que eu acho que vai muito também pela postura que o Botafogo vai ter entre É. eles Não, agora. o Textor Assim, já né? falou, alguém tem que parar a Arábia Saudita, porque tá Que, levando tudo. uhum, porque é isso, que infelizmente a gente sabe que boa parte que a gente sabe que o dinheiro pesa e tal, né? Sempre vai pesar, né? Uhum. E é isso, assim, né? Que eu imagino que a única coisa mais que seguraria ele mesmo seria o Botafogo sentando com ele, falando do projeto a longo prazo deles,
talvez oferecendo um contrato novo para ele, assim, né, com mais um ano ou dois, assim, não sei É, quando vai vencer, pode fazer para o ele ir com contrato, um pode, aumentozinho. pode Mas, dizer para ele, ó, daqui, se você ficar aqui mais 2 anos, você vai para a Premier League treinar o Crystal Palace. Então, sim, tem essa questão também. Mas enfim, Botafogo jogou bem, ganhou bem, só foi presunçoso no começo do segundo tempo, quando perdeu uma série de gols lá, que eu achei que foi meio displicente, mas o Botafogo mostrou as credenciais, vai brigar pelo título até o fim, eu e acredito. aliás, só mais uma observação do Botafogo, como eu falei no jogo anterior, na rodada anterior, o Botafogo tá com aquela sorte de campeão, já assim, Sim, né? E é, pelo menos um candidato ao título ele vai ser, pela mas pontuação que o, ele faz. mas o Botafoguense tem que ter pés no chão. O Botafoguense já está Sim, reclamando da imprensa e tal. Temos o exemplo do Arsenal esse ano. uhum, com Liderou, certeza. 8 pontos à frente e tal, todo mundo achava que ia ganhar, e aí no final ganhou o City, que é o time que está acostumado a decidir. No caso, aqui o Palmeiras, né? Mas vamos passar agora para o outro lado da tabela. Meu caro Saraiva, o que acontece com o Corinthians? Tá mudo. Giovanni, agora sim, né? Ô, Giovanni, o Agora que sim. falar do Corinthians é pouco, né? O Atlético Paranaense foi melhor na partida, foi superior, teve chance de gol, apesar do Corinthians não fazer uma má partida, o Corinthians jogou até razoavelmente bem dentro das condições, né, que tem para jogar, mas o Corinthians ele sente muita falta no meio-campo do Renato Augusto. Quando o Renato Augusto não joga, o Corinthians sente e costuma ser bem inferior daquilo que pode jogar, perdão. É, Saúde. já o Corinthians pode agradecer demais ao Cássio, né? Porque se não fosse o Ah, como Cássio, tinha sempre. sido mais a favor do Atlético Paranaense. O Atlético foi superior, mereceu a vitória e saiu aí com 3 pontos nessa partida. E o Corinthians tem que se recuperar, né, ô Giovanni? Mas é aquela questão. O Corinthians foi visitante, né? Jogou fora de casa, jogou contra um adversário grande, né? Favorito aí para vencer a partida também, né? E despontar lá na frente da tabela, que é o Atlético Paranaense, mas então não está perdido, né? O trabalho não está perdido. O Corinthians tem que continuar focado para tentar reverter essa situação da tabela e, quem sabe, aí buscar uma classificação intermediária e brigar talvez por uma Sul-Americana. É, essa rodada mostrou o seguinte: vocês podem não perceber, mas mostrou. Os 12 primeiros colocados vão brigar por alguma coisa mais acima na tabela. O 13º para baixo, amigo, vai brigar para não cair, porque o Corinthians é muito inconstante. Ele pode ganhar em casa, pode, mas aí fora ele perde tudo. Não dá, Sim, não dá. Ah, perdeu de 1-0 para o Atlético Paranaense, mas era para ter perdido demais. Se não fosse o sim, Cássio, aí, igual você falou, demais, de 2, 3, porque o Atlético é muito mais time que o Corinthians, muito mais time que o sim. Corinthians, e já estão até dizendo que o professor Luxemburgo está arrumando a mala para ir embora, hein? Porque o aproveitamento do Luxemburgo é pior do que o aproveitamento que o time tinha lá em 2007, quando caiu. Então, o Corinthians vai ter que se arrumar. E o Atlético Paranaense parece que não sentiu falta do Filipão nem do Paulo Turra, né? Porque, Sim, jogou. O time está estruturado, o Atlético é um time estruturado, né, Giovanni? O Atlético já, vamos dizer assim, ele profissionalizou o seu futebol há um bom tempo, né? sim, muito. Bem diferente, Charles. O Atlético Paranaense está bem diferente do seu grande rival, que tomou 5 do Grêmio. É, Meu e amigo Charles, é o não, seguinte: Antônio Carlos Zago até sexta-feira estava dizendo que o Curitiba estava jogando de igual para igual com os times. Agora nossa, tomou 5 do Grêmio e resolveu espinafrar para todo mundo. Falando assim, não, o time é uma merda, se não contratar vai cair e tal. Primeiro, para mim o Curitiba já caiu. Já caiu. uhum, Há 4 meses sem ganhar, o time é fraco, o time é ruim. O Aleph Manga acertou esse tem, gol aí de sorte. sim, sim.
Cara, E, e o Grêmio é não, vice-líder né? do campeonato agora. Uhum. E é engraçado, assim, né? Você, para pensar, assim, sempre que a pessoa fala essa coisa, estamos jogando de igual para igual, essas coisas, só que não estamos ganhando e tal, né? Já dá para perceber que algo não está certo, assim, né? Que o Curitiba, o time que o Curitiba tem, o Curitiba precisa de outro time, Outro time, assim, né? completamente Precisa outro. contratar outro time. Literalmente. Tipo, aqui e mesmo assim, se você for parar para pensar o tempo de adaptação que os jogadores precisariam para encaixar o time, muito provavelmente isso aí já decretaria o rebaixamento do Curitiba. Sem Assim, já dúvida. seria tarde demais. 4 pontos Então, só e assim, você não vê assim. é, Aliás, eu vou fazer um bolão aqui com você e com o Saraiva. De quem que o Curitiba vai ganhar primeiro? Quem que vocês acham? sim. Ó, tem que. Eu acho que é do São Paulo. Empatou, 1-1. Aí, Foi no segundo tem, turno, lá no Morumbi, né? uhum, paz, hein? Rapaz, essa é uma pergunta boa, hein? Porque hoje, com esse time, eu acho que não, seria um daqueles times que passariam um turno sem ganhar de ninguém. Sem ganhar de ninguém, exatamente. Eu acho que pode ganhar do E América, menino. Porque acho que é é, daqui 2 jogos o América, né? uhum. Sim, muito mais por causa do azar que o América Mineiro tem. Nossa, demais. Bom, E mas assim, aqui, quanto a esse jogo aí, assim, eu imagino assim que foi, foi curioso ver o Aleph Manga fazendo o gol de empate do Curitiba e querendo escutar a torcida. nossa. Assim, Mas e aí aí, depois ele escutou muito. escutou o Luiz Ele, Soares comandar o resto da vitória. E o Grêmio é opa, vice-líder, mesmo com problema interno, né? Porque o Soares dizem que vai se aposentar, diz que não vai se aposentar, que tem um problema crônico no joelho e uhum. tal. Agora é o seguinte, segundo turno com o Botafogo é lá no Newton Santos. Ele vai ter que jogar. Ele vai É, ter que que é do jogar. G, se o Grêmio continuar em cima e tal disputando, infelizmente para ele vai ter que jogar mesmo, porque os últimos jogos aqui estão mostrando que o quanto ele agrega ao time do Grêmio, quando ele é fundamental para o Grêmio, assim, né? Tá certo. Que, uhum, Vamos já né? passar aqui para frente. Uhum. Saraiva, é o seguinte, que jogo xoxo. Foi 3-2 o Flamengo, mas assim, sem público, porque a Vila Belmiro não pode receber público, né? Em jogos do Campeonato Brasileiro, o Santos vai jogar agora na Sul-Americana, mas pode, porque não é competição da CBF, pode receber público. Mas Santos e Flamengo 3-2, o placar engana, porque era para ser um 0-0 triste. Esse jogo, na verdade, assim, como você colocou, ele é um jogo, teoricamente, que foi equilibrado, na verdade, né? Que o Flamengo venceu, mas se ficasse empatado, as duas equipes mostraram o mesmo nível de futebol, né? O Flamengo fez 1-0, o Santos empatou, o Flamengo fez 2-1, o Santos empatou e o Flamengo no final acabou fazendo o terceiro gol e saiu com a vitória. Um jogo bem equilibrado. O Flamengo teve muito mais posse de bola do que o Sim. Santos, né? A gente tem que elogiar aí o seguinte: o Gerson deu os 3 passes para gol aí, né? Da equipe do Flamengo. Agora uma zaga que toma um gol de cabeça do Everton Ribeiro pode aposentar, né, Giovanni? Porque o jogador de 1,5 m fazer um gol de cabeça ali, aí pode Não, aposentar. o pior é que a zaga do Santos é grande, é alta. Sim, aí tomar um gol de cabeça do Everton Ribeiro. Podemos Não falar. dá. Giovanni, em relação, eu só queria fazer um adentro aí. A questão é o seguinte, o Santos foi punido, né, por conta do incidente lá no jogo contra o Corinthians, né, Sim. no clássico, e acabou prejudicando aí as meninas, né, as sereias da Vila também, porque Sim. antes nós tivemos também na parte da manhã, né, até Santos e a Flamengo Globo também. acabou prejudicando,
a equipe feminina também, né? Porque jogou contra o Flamengo também, acabou vencendo o Flamengo e eliminando o Flamengo do Campeonato É, Brasileiro Feminino. E depois até faço um convite aí para a gente estar fazendo depois um especial aqui sobre o Campeonato Feminino que está na reta final, né? vai pegar o Corinthians, que é o mais forte da categoria, o Santos, também com o portão fechado, porque 30 dias sem público, né? E o jogo eu acho que é semana que vem, se eu não me engano. Mas enfim, o Santos, o Flamengo, por exemplo. O Flamengo tem que melhorar a defesa, cara. Não pode fazer 1-0 e tomar um empate logo na sequência. Aí fez o segundo gol, né, Meu Giovanni? Fez segundo o gol e tomou um segundo gol empate logo na e tomou sequência. 2 minutos depois. Esse é o problema grave, historicamente, do nosso grande Sampaoli. Meu caro Charles, é o seguinte: agora, um time que não chuta no gol ganha, e o outro que chuta 8 vezes no gol não ganha. Quer? Isso aí é algo que mais representa Aí, ó. o futebol brasileiro do que tudo, hein? Chutes a gol, Cruzeiro Assim, 0, ué. 0, e o São Paulo E- 8. e- Isso aí porque. 1-0 Cruzeiro. Alguns explica isso. Na verdade, antes de você comentar, Charles, é o seguinte: para mim o VAR Aham, errou. Foi gol contra do Rafinha, mas o Felipe sim, Machado sim. vem para disputar a bola. E o Rafinha corta porque a bola ia ir para o Felipe Machado e provavelmente ele ia fazer o gol. Mas, cara, para mim tem a intenção de disputar a bola, então eu acho que o VAR também errou nessa, viu? Não é que eu sou Ah, São Paulino, sim. não, gente, mas é que o VAR errou mesmo. Aham. Não, mas é aquela coisa, né, de interpretação, né? Sempre, né? Mas é aquilo, né? O Rafinha fez isso para ajudar a essa estatística maravilhosa de 0 chutes a gol do Não, cara, Cruzeiro. quem ajudou isso foi o Rafael Já Cabral. O Rafael que Cabral isso. pegou 4, 5 bolas Sim, assim, sim. Ele quentes. pegou muito aí. Mas é mais o Rafael Cabral pegar, isso aí não significa que o Cruzeiro teria finalização no gol. Que é isso que eu tô falando, a estatística do Sim, Cruzeiro não chutar nenhum ao gol. Por isso um ó, jogador de São Paulo foi lá e fez. gente, Deu o último toque um pro time gol. que tem, Mas o Rafael Cabral foi o melhor jogador do jogo. Assim, né? Foi muito decisivo e tal pro Cruzeiro e o Cruzeiro tava precisando demais dessa vitória. o Cruzeiro estava Vitória. já há mais de um mês sem ganhar, e Sim. venceu, Desde a foi a rodada 17, 15. é, foi Hum. 17 pontos, mas o É, Cruzeiro joga bem, cara. O problema do Cruzeiro, eu acho estranho, porque o principal dirigente do Cruzeiro foi um dos maiores atacantes do mundo. E o principal problema do Cruzeiro é o ataque, porque o Henrique Dourado hum, só entra para fazer cera, o Gilberto não sabe chutar no gol, apesar de ter passado por 200 times. O ataque do Cruzeiro é ruim, cara, muito ruim. nossa. O resto tudo Uhum. funciona, mas o ataque do Cruzeiro é muito ruim. Só chute pra cima. Cara, os caras afobam na hora de fazer o gol. Tá na hora do Ronaldão preparar os atacantes lá, hein? Sim, sim. E, Uai, pelo jeito, essa vai ter que ser a, a solução mesmo para o Cruzeiro, até porque do jeito que está indo, assim, né, com essas escolhas que o Cruzeiro está fazendo no mercado, assim, né, é aquilo lá do Ronaldo ir lá e ensinar o pessoal a finalizar a gol, já pois é, que. o Cruzeiro ganhou, tá tudo certo. Agora é o seguinte, vamos falar do outro lado de Belo Horizonte. Ô, Saraiva, é o seguinte, o Filipão vai ter que ensinar a defesa do Atlético Mineiro, que não pode dar uma espinafrada daquela, não, gente. No segundo gol do Fortaleza. Nós temos que falar desse jogo é o seguinte, né, Giovanni? O Fortaleza acabou abrindo o placar, né? Foi, o primeiro tempo foi um primeiro tempo meio xoxo desse jogo. Não tem muito o que ser Uhum. falado, né? O Fortaleza foi melhor no primeiro tempo, mas foi até um duelo, um confronto bem equilibrado. Fortaleza abriu o placar, teve oportunidades aí até de fazer um gol, gols ainda no primeiro tempo, mas não fez. Abriu o placar no segundo tempo, teve a oportunidade de um lance bobo, uma falha
de marcação, o Tinga, né, acabou encontrando a bola ali no meio da zaga, sozinho, né, e acabou fazendo o segundo gol. Allan Kardec, lá no final da partida, já quase entrando na fase de acréscimos aí, acabou descontando para o Pô, Atlético, eu nem mas eu acho lembrava do que Allan temos que dar Kardec no Atlético Mineiro. né? Temos Tanto que, que ele não temos jogou que dar nada. mérito aí também. Eu vou dar um mérito aí nessa partida, Giovanni, para o goleiro João Ricardo, né, do Fortaleza, porque Fortaleza. ele pegou as três bombas do Hulk também ali, que vou falar, hein? Se fosse outro goleiro que não tivesse é, atento naquele lance, ele tinha entrado com bola e tudo para dentro do gol. Pô, se fosse Rafael Cabral, tinha passado. Tinha passado. Mas eu vou te falar um negócio. Fortaleza faz um grande trabalho, hein? Fortaleza já tem 20 pontos. Daqui a pouco a gente vai passar a tabela. Ficar de olho nesse Fortaleza aí, que top 4 vai ser pouco para eles, hein? Vai ser pouco. Agora passa para frente aqui e vamos continuar com o nosso Saraiva. É o seguinte, Saraiva, o Bahia resolveu copiar a zaga do Atlético Mineiro e também entregar um gol de graça ao Fluminense, né? O que falar desse jogo aí foi o mais interessante de comentar nessa partida é o seguinte, né? O Bahia fez 1-0 nessa partida, né, Giovanni? Acabou fazendo 1-0. Aí o Mas teve a Fluminense expulsão do teve um Nino. jogador, né? Teve um jogador expulso, o Nino. Nossa, Então, mas quase assim, quebra a perna do cara do Bahia. não, sim. Então, o primeiro tempo nós tivemos Uhum. o seguinte: tivemos um gol do Bahia, a expulsão do Fluminense, e no segundo tempo, com um jogador a menos, o Fluminense mostrou sua força, né, Johnny? Voltou a mostrar sua força e acabou com um jogador a menos virando o placar da partida, né? Isso. Virando para cada partida aí. Então, o Gente, o Fluminense acabou gol, jogando. o Eu vejo segundo que o Fluminense gol, acabou jogando um pouco melhor também a partida como um todo e acabou tá. até merecendo e mostrou sua força, né? O Porque com um segundo. jogador a menos, buscar o empate seria difícil, buscar a virada, então, É, mas era daqueles acasos do futebol, né? Que buscou empate aos 49, que foi 49 é 4 do segundo tempo, né? E quase aos o segundo cinquenta e tempo. um que é 6 do segundo tempo. Só que o gol do Genésio aqui é uma espinafrada ridícula do zagueiro do Bahia, que vai Os tentar dois chutar a gols, bola para frente, a na bola vem verdade, para os dois trás. gols do Fluminense foram falhas de marcação do Bahia, né? É, a SAF do Bahia, para mim, junto com a do Vasco, é a que mais está dando problema nesse sentido, porque dentro do campo você não vê o resultado. Mas tudo bem Não. que a SAF do Bahia, a SAF do Grupo City, foi vendida agora em abril, ainda tem um tempo ainda. Mas, cara, o time tá muito mal, velho. Na E eu não sei verdade, nem como agora que ganhou do Palmeiras no meio da semana. na verdade, essa temporada vai servir para estudo, né, Giovanni? Vai servir Sim, para estudo, reformulação de elenco, projeto, tudo, né? exatamente. Bom, falar de outro time que não ganha, ô Charles, é o seguinte, o América, falta de sorte no América é um negócio impressionante, né? Perdeu pro Inter 2-1, mas foi falta de sorte, porque o time joga bem, cara. Uhum. Tá parecendo o Grêmio 2021. E sim, sim, é aquela coisa assim, é outro jogo com, com a América saindo na frente, jogando bem e levando a virada. E aí Assim, o Inter acha o- 2 gols. O Inter achou 2 gols. sim, sim. O- E, O, e- o- pro, pro azar do América, muitos times tá acontecendo isso demais com ele. E, e é isso, assim, que quando mais o campeonato avançar, mais difícil vai ficar com a América sair da zona de rebaixamento. Assim, a exatamente, pressão vai aumentar, o campeonato acabando, vai aquela coisa aquela pressão do rebaixamento vai aumentando, e aí que muito provavelmente o resultado vai acabar não vindo mesmo. Assim, né? E o América ele tem que dar a volta por cima, conseguir com o resultado o mais rápido possível. Agora, porque jogar ele está conseguindo jogar. é Mas agora, verdade. desde a primeira rodada, ele está com esse azar. Sim, né? O América tá em 3 frentes, né? Tá no Brasileirão, tem a Sul-Americana e tem a Copa do Brasil. O Inter tá na Copa do Brasil? Não, né? Não, tá não. Saiu. Não, não. Saiu pro América, inclusive. Pô, cara. Uhum. Sim, Então o sim. Inter só tem um brasileiro e a Libertadores, né?
Mas o Inter precisava mostrar um melhor futebol. E eu acho uma cara de pau o Mano Menezes falar que o time tá evoluindo. Não tá. Mas agora Uhum. chegou o Ener Valencia. Vamos ver o que que vai virar, né? Chegou hoje em Porto Alegre. Mas enfim. Uhum. Saraiva, para finalizar a rodada aqui, um jogo que ninguém viu, que eu costumo brincar porque tem pouca torcida, né? Bragantino 2, Goiás 0. Bragantino mostrou suas credenciais. Jogou 2 jogos em casa depois da parada para a Copa e ganhou os dois, hein? Para mim, Bragantino nesse tá jogo chegando. aí, o placar não simboliza o que foi o jogo, porque também se esse jogo tivesse ficado um 6-0 a favor do Bragantino, teria sido de bom tamanho, porque o Bragantino atropelou o Goiás. É, Goiás é aquele time o que não Sacha chuta fez no gol e gol. perde, né? Tem time que não chuta no gol E e ganha. perde, né? E ganha, né? Nesse caso aí, deu 80 chutes pro gol, 20 chutes a gol, né, Giovanni? 6 oportunidades claras aí de gol para o É, Bragantino, mais de 60% de posse de bola. O Bragantino foi muito, mas muito superior no Goiás nessa partida. mas o Bragantino tá começando a mostrar suas forças, que é algo que a gente está reclamando desde lá de trás, né? Porque o Sim. time empresa, time tem força, poderio de dinheiro. Na E verdade, o problema era o Barbieri, né, diferente gente? do Bahia e do Vasco, aí já é um clube que já está mais estruturado nesse quesito de planejamento, né? Exatamente. E o Bragantino ganhou 2-0. Vamos passar aqui a tabela de classificação, e aí vocês vão ver. Lembrando que Cuiabá e Vasco ainda vão jogar, né? Botafogo 30 pontos, 7 pontos à frente do Grêmio. Lembrando que tem 2 jogos entre eles. Se o Grêmio ganhar os 2 jogos, ainda fica um ponto atrás, né? Botafogo 22, aliás, Flamengo 22, Palmeiras 22. Palmeiras caiu para quarto. Uhum. Fluminense 21, Inter 20. Bragantino 20, Fortaleza 20. Cara, é interessante que do segundo até o 12º, uma diferença de 6 pontos só, gente. Tá, já foi mais de Uhum. 30% do campeonato. E ainda tá muito embolado ainda, né? Fortaleza Por 20. estarmos com o campeonato já tão adiantado como você colocou, Giovanni, é uma diferença muito rasa. A única diferença é que o Botafogo disparou mesmo, né? Bom, Sim. Atlético Paranaense 19, Atlético Mineiro 19, São Paulo 18, Cruzeiro 17, Santos 13, aqui, ó. O 13º para trás, eu acredito que todo mundo briga para não cair. Aí, Aí até o Cruzeiro ali no 12º lugar, a gente tem uma briga pela parte de cima, né? é, Aparentemente. E do Santos para baixo aí já é outro campeonato. Santos 13, Bahia 12, Corinthians 12, Cuiabá 12, Goiás 11, América 8, Vasco 6, Curitiba 4. Curitiba para mim já vou revoar. Próxima rodada só no próximo fim de semana. Começa com São Paulo e Fluminense, Charles. Jogão, hein? A gente joga mesmo. Assim, eu acredito que o São Paulo ganhe, por ser no Morumbi. Isso aqui vai ser muito. Vai depender muito Mas vai da ser um Copa do jogão. Brasil. Flamengo e Fortaleza no Maracanã. Saraiva. Eu acho que o Flamengo não vem fazendo boas partidas, Giovanni. E o Fortaleza, pelo contrário, o Fortaleza vem evoluindo. Eu apostaria na surpresa do Fortaleza aí. Gente, só o palpite. Vamos lá. Sábado, 6h30, Bahia e Grêmio. Salvador, Grêmio, Charles. Grêmio. Grêmio. Inter e Cruzeiro, Saraiva. Vou Porto apostar Alegre. no Cruzeiro. Eu aposto no 0-0. Corinthians e Bragantino, Charles. 11 da manhã, o Bragantino. horário que você gosta pra caramba. Ah, não. 0-0 então. Mas o Bragantino é energético, vai jogar. Ó. O Saraiva, Botafogo e Vasco, 4 da tarde. O clássico Botafogo não tem muito O costume de ganhar, Botafogo não, vai mas o sobrar Vasco tá nesse muito jogo, mal. viu, Giovanni? O Botafogo vai sobrar nesse jogo. E o Vasco tem uma semaninha para treinar, mas não adianta, sem técnico. Clássico, Galo e Coelho, Charles. Atlético Mineiro ganha. E aqui o Atlético do Paraná e Palmeiras. Esse aí o Atlético Paranaense ganha, Giovanni. O Palmeiras, um ano atrás, exatamente nessa data, o Palmeiras estava perdendo em casa para o Atlético Paranaense. Exatamente nessa data. E agora, se não fosse o Botafogo ganhar, agora o Palmeiras ia ficar um ano sem perder em casa. E Cuiabá e Santos, Charles. Esse Cuiabá. jogo vai ser bom, viu? Daverson, 1-0. É, uai. Isso aí.
E Goiás e Curitiba, o Goiás tem grande chance Jogo de também é não bom, viu, perder para Giovanni? Curitiba. O Goiás é o primeiro a conseguir perder para Curitiba, será? Talvez, vamos ver. Dia 3 de julho, 8 horas da noite, segunda-feira. Nós vamos estar aqui, ainda bem que nós não vamos assistir esse jogo, né? Gente, é o seguinte, terminou aqui a primeira parte do nosso CV Connect, programa 81. Se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Também lá no Spotify também. É isso. E voltamos daqui a pouco para a segunda parte para analisar a sexta rodada da fase de grupos da Sul-Americana e também da Libertadores. Última rodada. E graças a Deus, né? Que aí depois vai o mata-mata e começa outro campeonato. Charles, até mais. Saraiva, É. até daqui a pouco. É isso. Valeu.